Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen avançando aqui na nossa playlist, ano de 2017 já, hein? Magnus Carlsen com 26 anos de idade, tradicionalmente jogando em janeiro, qual torneio? O Yangtze, na Holanda, né? O Tata Steel Masters, que a gente vai ter em janeiro de 2024 também, hein? Inclusive aí teremos o Tata Steel Challengers com a presença de Hans Niemann e o Tata Steel Masters 2024 com grandes jogadores do xadrez mundial, inclusive o campeão mundial de Inglieren. E, curiosamente, pela primeira vez após tantos anos, aí o Magnus Carlsen não jogará o Yangtze. Para vocês que estão acompanhando aqui essa playlist, de fato é chocante, porque a gente vê que é um torneio que fez parte do crescimento aí, né, de Magnus Carlsen. Mas aqui ele tá no ano de 2017, campeão do mundo, acabou de vencer o Karyakin, e ele vai estrear agora, reestrear como campeão do mundo, 2.840 de rating contra o super jogador chinês Wei Yi. Uma partida surreal. Magnus Carlsen abre com o peão do rei E4, temos E5, bispo C4, abertura do bispo, sempre com linhas laterais, Magnus Carlsen, cavalo em F6, D3, C6, cavalo desenvolve, é peão atacado, D6 protege o roque, coloca o rei em segurança, e bispo em E7. O Wei Yi também prepara para fazer o roque. Magnus Carlsen joga com bispo B3, o lance de Bob Fischer. Aqui roque foi jogado por Wei Yi, C3, temos a possibilidade da movimentação do bispo, o suporte no centro. Cavalo de bem D7, temos torre em E1, protegendo o peão, dando mobilidade para o peão central. Cavalo C5 vem dizer que não é tão fácil assim. O bispo está atacado, o peão também sob pressão. Magnus Carlsen segue com bispo C2 e agora bispo G4, não tornando muito fácil a ideia de jogar com o peão no centro. Nessa posição D4 não seria o melhor lance do mundo. As pretas têm uma boa posição, colocando o cavalo aqui em E6, capturando o cavalo em F3 e recuperando aqui o peão sem nenhum prejuízo na posição. Por isso, Magnus Carlsen prefere desenvolver peças. Cavalo de bem D2, cavalo vem para casa de E6 de qualquer maneira, H3, bispo atacado vem para H5, cavalo F1 pode perseguir o bispo. E agora cavalo D7 sai da frente do peão de F, Wei Yi, preparando um ataque. Magnus Carlsen segue com G4, não apenas atacando o bispo, mas evitando F5. Bispo vem para G6, cavalo G3, de olho nessa casa de F5, e cavalo G5 jogado pelo Wei Yi. Temos trocas, Magnus Carlsen decide capturar de bispo aqui, bispo por cavalo, e depois de bispo toma, o Magnus Carlsen não captura o bispo, que seria extremamente natural nessa posição. Você capturar o bispo e depois seguir atacando o centro com D4, seria uma continuação extremamente natural aqui, seguir dessa forma. Afinal de contas, você não quer deixar o seu adversário com o par de bispos, mas o Magnus Carlsen tem outros planos e outras ideias. Ele segue com D4 diretamente, atacando o centro. Temos o lance bispo F4, mantendo o bispo no jogo. Cavalo vem para E2, ataca o bispo. E a dama vem para F6, dá suporte aqui ao bispo. Magnus Carlsen traz o rei para o jogo, rei G2. Temos peão toma, cavalo de F toma. E aqui torre de F em 8, pressionando o peão central. Para resolver isso, Magnus Carlsen faz cavalo por bispo, de forma que agora a torre está protegendo o peão, e depois de dama por F4, sim, são 3 ataques e apenas 2 defesas, Magnus Carlsen resolve de uma vez por todas isso, jogando o lance F3 e protegendo o peão central. Cavalo vem para B6, trazendo peças ainda. Wei Yi, Magnus Carlsen joga com dama C1, propõe trocas. Temos dama toma, torre de A toma, e aqui D5 atacando o centro, E5 mantendo o centro fechado. Cavalo D7 ataca o peão F4, faz a proteção. Aqui a possibilidade de trocas existe, bispo por C2, torre por C2, cavalo vem para C5 e aqui torre em E3, controlando a casa de D3, controlando aqui bem o cavalo. Torre de A em D8 e aqui rei F3. O que a gente percebe? Um olhar rápido aqui nessa posição, né? A gente percebe igualdade material, claro, 7 peões aí para cada um. No entanto, o Magnus Carlsen já entendeu que, né, isso não é uma novidade para o Carlsen. Na verdade, a gente sabe que em finais os reis têm que ir à luta, têm que participar. Mas o Magnus Carlsen faz isso melhor do que ninguém. Ele parece que já tem uma peça a mais aqui com esse rei bem centralizado. Os computadores falam para não ficar tão otimista assim e dão uma avaliação de bastante equilíbrio, 0.4. Tanto que o Wei Yi segue com o cavalo em E4, um cavalo poderoso na casa de E4. Magnus Carlsen segue com B4. Opa! Preparando aqui ataques como o C4, tentando desviar
a defesa aqui do cavalo e possivelmente B5, tentando apertar aqui os peões do Wei na ala da dama. Bastante interessante o ataque da minoria, são 3 contra 4, Magnus Carlsen tenta detonar esses peões e o Wei segue com um contra-jogo na ala do rei, joga agora o lance G5, que é um lance bastante estranho. No entanto, os computadores falam que tudo bem, ainda há um equilíbrio na posição. Eu não sei como estava o relógio aqui, mas eu acho que para chegar nessa posição equilibrada quase aqui contra o Carlsen, o Wei deve ter, tipo, torrado o tempo dele. E agora ele faz um lance esquisito. O Magnus Carlsen segue colocando problemas com o lance C4. Esse lance visa desviar a defesa do cavalo e também o ataque da minoria já está presente, né? E aqui existem poucas maneiras de jogar nessa posição. Você pode pensar em jogar um torre D7, meio que passar a vez, jogar um G por F4, um rei F8, um A5. Já é difícil de achar algum lance. Por exemplo, aqui torre D7, o Magnus Carlsen pouco a pouco ficaria muito bem aqui. Olha o entendimento da posição do Carlsen. A barrinha tá dando 0,9, ela dá como se não fosse nada. As brancas já estão ganhas aqui, na verdade, né? Torre D7 não salvaria nada. Depois das trocas dos peões, H4, por exemplo, típico do Carlsen, tentando minar os peões. Viria com o cavalo para casa de F5, um cavalo muito bem colocado. Possivelmente tentaria defender o peão de H, o Magnus Carlsen poderia continuar expandindo. Isso aqui seria a cara do Magnus Carlsen jogar esses lances, né? Domina a coluna, melhora um pouquinho, né? Cria umas fraquezinhas, vai para cima do peão isolado, aí mira pro outro lado, né? Progride aqui, progride lá. Isso aqui seria a cara do Magnus Carlsen. Jogar uma variante como essa, claro que isso aqui é uma simulação do que poderia ter acontecido, né? Em algum outro lance, mas a gente vê a qualidade do rei. Isso aqui faz uma diferença brutal, né? Faz uma diferença brutal e a gente teria uma situação onde, de fato, a posição das pretas entra em colapso de qualquer maneira, né? Então você fala, caramba, onde foi que o Wei errou até agora, né? Porque a posição aqui do Stockfish tá dando como equilibrada, mas de fato parece não ter saída entre seres humanos, então, pior ainda. Tanto que o Wei nessa posição faz o lance C5, vai para um contra-jogo, ataca o cavalo, o peão tá protegido pelo cavalo. No entanto, o Magnus Carlsen segue com o lance cavalo B5 aqui, saindo da mira da torre, atacando o peão. Aqui não adianta jogar um lance como D4, afinal de contas você estaria pendurando o cavalo. Portanto, esse cavalo aqui atacado começa a ser um problema. O Wei joga com G por F4, atacando a torre. O Magnus Carlsen segue com rei por F4. Cara, o Carlsen tem uma peça a mais com esse rei. O Wei segue com C por B4. Mas simplesmente depois de C por D5, meus amigos, o Wei abandona aqui a partida. Cara, que loucura. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Olha esse cavalo aqui atacado. Ele não tem muitas casas para ir. Talvez a casa de C3 poderia ser uma possível continuação aqui, ó. Cavalo C3 tentando salvar o cavalo. E depois de trocas, cavalo toma, por exemplo, o peão toma. Magnus Carlsen poderia seguir com rei E4, sem pressa de capturar o peão condenado. E o rei dele estaria parando as duas torres, cara. Isso daqui é bizarro, né? Não dá pra tentar jogar um F6, porque simplesmente você passaria o peão com E6. Então, aqui só restaria as negras esperar. E o Magnus Carlsen teria aqui um final bem vantajoso, com um peão a mais. E uma possibilidade de ataque aqui fortíssima, né? E6, por exemplo, poderia seguir dessa maneira. Aqui seria a cara do Magnus Carlsen tentar manobras desse tipo. Torre C8, a torre aqui está atacada. O rei tentaria defender, por exemplo, mas aqui já não dá mais. Torre F2, cheque, cai material. E aqui se vai para as trocas, né? E depois traz o rei. Também não adianta, porque o Magnus Carlsen tem rei E5, vai jogar com torre C7. E não há o que fazer aqui para evitar isso, né? Tanto faz aqui o lance. Qualquer lance vai vir torre C7. Se o rei vier para defender, rei por E6 ataca a torre. E se a gente tiver trocas aqui, o rei não chega para proteger a promoção do peão, né? Então, olha o entendimento do Magnus Carlsen para chegar numa posição como essa, completamente ganho no lance 33, né? Um entendimento surreal, muito acima, muito à frente dos jogadores de sua época, ou seja, de hoje em dia. Aqui tá muito próximo já do nosso ano, né? E vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, ver a precisão desse tal de Magno Carlo. Esse Magno Carlo joga alguma coisinha e ele entende alguma coisa. E você, quer melhorar no xadrez? Aproveita, hein? Dezembro, mês de diamante, 18 cursos, todos os cursos do diamante, acesso vitalício para você pelo preço de um. Ah, e ainda cortesia,
3 meses de acesso ilimitado ao aplicativo XB Pro. Meus amigos, 98,3% de precisão para Magno Carlo, 91,2% aqui para o EI. Cara, jogou como uma máquina mesmo, né? E aqui fez uma performance de 3.100 de rating. Magnus Carlsen, que é isso? É o pai do peixe, com certeza. É o pai do Stockfish, Magno Carlo. E o EI jogou muito bem, jogou como um super grande mestre. Um 2.700 qualquer, né? Faz parecer, olha, faz parecer um 2.700 jogar pouco, né? Porque o cara que joga para 3.100 de rating, né? 2.700 que é um super grande mestre, é o netinho do peixe esse aí, né? O Magnus Carlsen é o pai do peixe, esse aí é o bisnetinho. Muito bem, meus amigos, a gente segue aqui com a nossa playlist Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda no mês de dezembro, todos os dias, aos meio-dia, 18 horas, episódios novos. Acompanhem, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!